Boa noite para todo mundo aí. A gente ver se tá tudo indo bem. O som tá bom, a imagem tá boa. Daqui a pouco o Fred vai estar aí com vocês aí, passando todo esse conhecimento. Não, eu vou falar alguma coisa só para testar o som também. Você pode falar também, Fred, sobre o próprio Meetup, né? Enquanto a gente vai esperando aí, para quem já tá aí, falar um pouco mais da sua visão, né? É muito interessante pensar assim, né? Como você foi o idealizador desse Meetup e viajou o mundo e agora está aí compartilhando o conhecimento com a gente. Às vezes você pode falar um pouco mais. Boa. Então, só para contar um pouco da história do Café Teste Pão de Queijo. Como alguns de vocês que estão online, que eu já vi que alguns trabalharam comigo, alguns eu tive a oportunidade de ser gerente, outros foram algum tipo de liderança, outros eu conheci em bar, outros de mercado, outros de palestras mesmo, de eventos. Por volta de 2014, eu comecei a me envolver um pouco em comunidade e eu vi uma grande variedade de empresas que tinha em Belo Horizonte e tinham bastante pessoas que eu sabia que trabalhavam como QA, mas que essas pessoas às vezes ficavam só no seu nicho isolado. Então, eu fui conversar com pessoas que eram QA em BH, num TDC de São Paulo, num TDC de Porto Alegre, e eu voltei em nenhum desses eventos que eu comecei a frequentar pensando, por que não fazer alguma coisa em BH? Que a ideia era justamente tentar fomentar a comunidade, trocar algum tipo de conhecimento, independente se fosse técnico ou não, naquela época. E assim, no mesmo ano, eu encontrei com algumas pessoas e tive a ideia de criar um MTC, mas uma amostra que eu queria ver também se eu conseguia fazer esse tipo de coisa, né? Porque assim, você ir no evento, sentar, trocar ideia com as pessoas é uma coisa, você dar a cara a tapa e tentar fazer uma talk é difícil. Eu, por exemplo, conheço hoje bastante pessoas que são muito técnicas, pessoas que têm bastante experiência, mas que não se sentem confortáveis em partilhar conhecimento em público, por exemplo, subir num palco e falar para 100 pessoas, isso é um desafio, foi para mim. E nisso tudo eu fiquei pensando no nome, até que chegar no nome Café Teste Pão de Queijo, por ser de BH, por a gente ser mineiro, cheguei a esse nome. Eu não lembro se a gente fez uma votação, acho que a gente fez uma votação, mas esse nome tinha ganhado disparado, e então foi assim que nasceu um pouco o evento, a ideia do evento. Eu lembro até hoje que o primeiro foram, acho que 12 pessoas, e foram lá na ThoughtWorks, e foram 12 pessoas só, e aquilo eu falei, meu Deus, esse negócio não vai vingar, não vai dar certo, mas a partir do segundo, terceiro, eu tive que começar a controlar a lista de espera, eu controlava primeiro no Eventbrite, e em outras plataformas, até eu descobri o Meetup, e quando eu vi, hoje já deve ser o 45º, eu acho, né? Eu já até perdi a conta. Isso, é o 45º. E para mim é muito satisfatório voltar a falar num evento que eu criei, vamos dizer assim, sem tanta esperança e que até hoje está de pé. Eu aproveito para agradecer aí o Marco e o Fernando, não só pelo convite, mas por ter abraçado o Meetup em si, tá até hoje conseguindo manter, porque a gente sabe que precisa de um pouco de boa vontade, produtividade e separar um tempo do dia a dia para conseguir também procurar palestrante, quando é presencial, procurar espaço, procurar um coffee, e tem todo um trabalho por trás dos bastidores que é feito. Então eu deixo mais uma vez o meu muito obrigado aí para vocês dois por estar levando isso para frente até hoje aí. Com certeza. E claro que a gente deve toda essa trajetória, né? Muitos nomes que vieram aí contribuir com o café ao longo do tempo, que foram essenciais, né? Eu não vou saber citar todos os nomes, mas a gente sabe, né, da Renatinha, que foi super importante e que trouxe todo esse histórico, né, de boas relações com empresas, que aí já era mais fácil de entrar em contato e falar, a gente quer fazer o café aí de novo. Eles já sabiam que tinham uma boa audiência, né, que daria ali em torno de umas 40 pessoas, o espaço já era mais ou menos conhecido, né, todo mundo já tinha essa interação, então a gente abraçou esse projeto tem quanto tempo, Fernando?
Já tem um pouco mais de um ano já que a gente está como organizador do evento. Um ano e pouco, então assim, já estava bem estruturado, o evento já tinha muitas coisas acontecendo, então foi entregado para a gente assim, já bem organizado. Agora, os eventos online estamos começando agora. A ideia do café, teste de pão de queijos antes era justamente ser presencial para forçar as pessoas a irem, né, participarem e tudo mais, de não ter nenhuma gravação, também pelo fato das pessoas irem. Agora, com essa pandemia, a gente mudou o formato. A gente achou que talvez fosse durar menos nessa pandemia, mas como está durando muito tempo, a gente fez o formato online. A gente está gravando também, mas mesmo assim a gente está motivando as pessoas a virem, interagirem online. E então a gente não sabe ainda se a gente vai compartilhar essas gravações. Creio que no futuro a gente vai acabar compartilhando, mas a gente queria muito era que as pessoas pudessem vir e participar. Isso aí. Tem uma pessoa que até levantou a mão aqui, que apareceu para mim, mas se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode já escrever aí no chat, ou então no balãozinho Q&A que tem também, que a gente vai poder ver as questões aqui e responder. Então, além disso, acho muito interessante a gente falar também do MTC, que o Fred estava falando, que o nosso evento no Meetup, a gente só consegue manter ele lá, né, que tem um custo, inclusive é um custo bem alto. A gente só consegue manter ele porque o MTC patrocina, que é o Minas Testing Conference, para quem não está acostumado com o termo. Eles são os sponsors, né, que eles que contribuem para a gente, que eles que pagam a nossa mensalidade no Meetup. E hoje a gente está fazendo essa palestra aqui através do Zoom profissional, que foi dado essa ferramenta para a gente pela TopTal. E para quem não conhece a TopTal, eu vou falar rapidamente o que é, mas é uma empresa que tem uma rede global de grandes talentos, né? A gente chama de Top 3%, que estão em vários nichos, né? De negócios, de design, de tecnologia, e permite empresas escalar suas equipes sob demanda. E eu deixo aqui um QR Code para quem quiser aplicar. Tem vagas de QA. O processo ele é todo feito em inglês. Se tiver alguma dúvida lá no site mesmo, fala um pouco sobre como que é o processo, quais são as etapas. E se tiver qualquer dúvida, fiquem à vontade em perguntar para mim. Agora eu vou parar de compartilhar e vou lançar uma pesquisa aqui. Já vi que já está com mais gente. A gente quer saber aí se você já participou de outros meetups, se é a primeira vez, se já esteve aqui algumas vezes, se é frequente ou se é daquelas pessoas que está aqui para sempre, né? A gente sempre geralmente faz essa pergunta dentro dos nossos meetups, né? Agora até que a gente está fazendo online, acho que é interessante para a gente entender mais ou menos como está sendo o público nosso aí nesse novo formato. Vou esperar mais um pouquinho. O pessoal terminar de responder. Vai esperar só mais um pouco para ver as pessoas aí que estão. Todo mundo que puder interagir aí, é bem legal. Quem estiver chegando agora aí já vai votando. Temos aí 66%. Muito bacana ver que tem muita gente nova aí. Daqui a pouco nós vamos compartilhar o resultado. Esperar mais um, votar aí e a gente fecha. Pronto. Vamos fechar. 75%. Vamos compartilhar. Acho que todo mundo aí está vendo os resultados. Então, 62% vieram pela primeira vez, 15% algumas vezes, 19% é frequente. Temos aí uma pessoa aí que está há bastante tempo. Sempre por aí. Agora eu vou passar a palavra para o Fred, que vai falar um pouco mais sobre ele e
sobre a palestra. E E compartilhar vai ter com a algumas gente um pouco do pesquisas também. conhecimento dele. Ok. Já vou... Você quer que eu já mande a pesquisa? Ah, já mandou. Eu já mandei aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Não, não está A gente compartilhada está a tela vendo ainda, não. só... a gente só está vendo a pergunta por enquanto. Eu vou fechar o vídeo e deixar você aí comandando aí tudo. Boa, esperar só mais um pouquinho. Tem aí... Bom, essa era só para me ter uma ideia mesmo de quem sabe o que é GraphQL. Então, se eu for olhar aqui, se a gente for esperar mais um pouquinho, 72% de votos. Só para me entender um pouco mesmo. Ok, eu vou encerrar essa pergunta. E se eu for compartilhar o resultado com vocês, 32% sabe o que é e 68% não. Eu vou pedir que você responder só mais uma pergunta. É só queria saber antes da gente começar se vocês utilizam ou testam alguma API GraphQL no seu dia a dia atualmente. Até agora só 2 pessoas, até mais não. Só enquanto eles voltam, só para me redimir, eu esqueci de mencionar, mas deixo um agradecimento para Renatinho e para o Stanley, que antes do Marco e do Fernando é o que ficaram tocando aí o Café Teste Pão de Queijo por muito tempo. Eu tinha esquecido os nomes, na verdade. O Marco me lembrou da Renatinha, eu lembrei do Stanley. Boa. Com relação a quem utiliza TSAPI GraphQL hoje, vou encerrar aqui. Eram 2 perguntas rápidas, só 2 pessoas, 8%, e das pessoas que responderam, 23% não utilizam no dia a dia. Ok. Vocês estão vendo a minha tela? O Fernando e Marcos só... Sim, tudo certo. Bom, vamos lá. Eu fiz essa talk, só que foi em 25 minutos, num evento em Manaus, foi bem corrido, acabou que acho que não consegui passar toda a mensagem, mas a ideia era falar 3 tópicos sobre teste de API e GraphQL que todo QA deveria saber. Eu tive a oportunidade numa empresa que eu trabalho hoje estar trabalhando com API GraphQL, foi uma mudança de paradigma para mim um pouquinho, que é um pouco diferente. E eu vou estar falando hoje sobre esses 3 aspectos que eu acho interessantes. Então, só me apresentar de novo rapidamente. Eu sou de BH, meu nome é Frederico Moreira. Eu tenho meu contato no Twitter, @FredonMoreira, e eu tive a ideia de criar o MMTC, o Café Teste Pão de Queijo, lá em 2014 ou 15. Foi em 15, na verdade. E vocês costumavam me ver assim, de dread, mas por alguns percalços da vida eu acabei tendo que tirar eles aqui. E tá fazendo 2 anos no próximo mês que eu estou morando aqui em Portugal. Desde então estou bem feliz aqui. As coisas ocorreram muito bem para mim aqui e eu só mudei um pouco de escopo de trabalho. Para quem me conheceu no Brasil, minha última empresa eu tinha um papel mais de manager, passar a maior parte do tempo em tomar conta da carreira das pessoas, ajudar elas a evoluírem na carreira do que efetivamente bater no código. E hoje eu estou do outro lado, estava morrendo de saudade disso e sou apenas um QA de um time que estou na minha segunda empresa aqui em Portugal, que a gente trabalha no setor de aeroportuário e companhias aéreas. Então, quando vocês passam naqueles leitor de boarding pass nos aeroportos pelo mundo,
tem um grande porcentagem de chance de você estar usando alguns produtos que eu ajudo a desenvolver hoje em dia. Então, se fosse pensar nos 3 aspectos, o primeiro seria o conceito. Tudo que a gente vai falar sobre alguma prática, técnica, framework, linguagem, é bom entender o conceito. Então, eu peguei lá do site da Red Hat essa definição. GraphQL é uma linguagem de consulta e ambiente de execução voltada para servidores para interface de programação de aplicações, vulgo APIs, cuja prioridade é fornecer exatamente os dados que o cliente solicita e nada além. Por mais que tenha o nome GraphQL, tem o QL no final ali, que a gente naturalmente pode fazer associação a SQL, por exemplo, e pensar em algum tipo de banco de dados, mas a primeira coisa que GraphQL não é um banco de dados. Nem um ORM também. Então, por estar relacionado com banco de dados, alguém pode achar que é algum tipo de ORM, só para deixar claro que não é um banco de dados, não é ORM. E hoje, vamos dizer assim, tem frameworks que implementam isso em diversas linguagens, tanto Java, JavaScript, Erlang, Clojure, Python, Ruby. Tudo que você pensar já tem hoje algum framework que você consegue implementar APIs GraphQL. GraphQL, só voltar aqui, não dá para a gente falar de GraphQL sem definir o que é uma API, porque assim como a gente está acostumado a trabalhar com API REST, hoje a gente vai estar falando de API GraphQL. Então, a gente tem que definir a API para a gente consolidar melhor a base de conceitos sobre isso. Uma API é criada quando uma empresa de software tem intenção de que outros criadores de software desenvolvam produtos associados ao seu serviço. Para tentar exemplificar um pouco melhor, tudo que hoje, qualquer site que você vê que tem alguma questão relacionada ao Google Maps, por exemplo, usa a mapa, por exemplo, com localização da empresa, por exemplo, você pode utilizar a API do Google Maps para isso. O Google Flights, quando você quer pesquisar algum voo, utiliza a API das companhias aéreas. No setor de acomodação e hospedagem tem Trivago e Book, por exemplo, que consulta diversas APIs para conseguir renderizar para uma determinada cidade, um determinado período, qual que é o hotel que fica mais em conta, por exemplo. E ressalta que também é uma API de meio de pagamento. O PayPal, por exemplo, tem uma API pública que alguns e-commerce marketplaces consomem para conseguir fazer pagamento. Uma vez definido, contando um pouco da história de GraphQL, o Facebook lançou GraphQL no começo de 2012. A ideia principal era justamente para a aplicação mobile do Facebook, mas se tornou open source e foi lançado no mercado mesmo, consolidado em 2015 na ReactConf. Eu não lembro qual país, mas durante a ReactConf o Facebook foi lá e lançou o GraphQL. E se você for traduzir ao pé da letra, o GraphQL é uma linguagem de consulta de dados em grafo, mas depois a gente entra mais no detalhe porquê de grafo, vocês vão entender um pouco melhor sobre isso, mas tem esses grandes players que hoje utilizam GraphQL, Facebook, GitHub, Pinterest, Shoptime, Coursera e diversos outros lá no graphql.org. Você consegue achar diversos grandes players de mercado que hoje utilizam GraphQL. E para a gente que é, acho que para a maioria das pessoas que estão aqui, eu acredito que sejam que é muito mais tranquilo para a gente falar sobre GraphQL fazendo uma comparação com o REST, que a gente está mais acostumado a trabalhar durante todos esses anos que a gente vem trabalhando com desenvolvimento de software. E um segundo aspecto seria como testar, né? A gente grande parte de vocês acredito que já tem em mente, pelo menos como se faz um teste, seja de maneira manual em uma API REST. Então, a gente vai aprender os conceitos agora que a gente precisa ter em mente para a gente conseguir testar o API GraphQL. Só para lembrar que quando a gente está testando o API, a gente está trabalhando no nível de serviço. Então, teste no nível de serviço preenche o gap entre unitários e UI. Em diversos contextos, você tem um developer ali que faz bastante teste unitário. Às vezes, a gente começa a aprender automação, por exemplo, com Selenium para automatizar no UI. GraphQL só para testar uma API GraphQL só testa no nível de serviços. Esses testes podem correr em paralelo ao desenvolvimento. Você pode estar trabalhando hoje, por exemplo, eu atuo num time que é, vamos dizer, full stack, que tenho tanto devs de back-end e de front-end, e às vezes tem uma nova feature que a gente vai precisar implementar durante uma sprint, enquanto a
a interface não está pronta, se for criado algum endpoint novo que for REST, eu já consigo fazer esse teste, já consigo criar automação mesmo antes da interface estar pronta. E se for GraphQL, você também consegue fazer isso. Então, é nesse aspecto que eu deixo essa frase de podem ocorrer em paralelo ao desenvolvimento. E quando a gente está testando no nível de serviço, o foco é na funcionalidade, não na experiência do usuário. Então, eu coloquei esse import application só para lembrar que quem consome a API é uma aplicação, não é um usuário. Então, é porque às vezes eu já me deparei com algumas pessoas que trabalharam junto comigo, que eu tive a oportunidade de gerenciar, que quando ia testar a API, que tinha um payload mais extenso, e ficava fazendo todas as combinações de campo obrigatório e não, e passando diversos dados diferentes, com tipo diferente, num payload muito extenso. E isso acaba não trazendo tanto valor, porque a pessoa, quem vai estar programando no front, o cliente que vai consumir aquela API, não vai ficar pedindo um dado ou passando um dado na hora de fazer um post, por exemplo, com um tipo de dado diferente, porque ele tem um contrato que ele vai respeitar ali, ele pode ver isso através de um Swagger, por exemplo. Então, acho que quando você está testando nível de serviço, vale você focar nos principais fluxos e endpoints que traz mais valor para o seu negócio, em vez de ficar fazendo mirabolância e variar todos os cenários de um payload muito extenso, por exemplo. O Martin falou também chama esse tipo de teste de subcutâneo teste, fazendo analogia entre o osso e a pele, então subcutâneo ali por baixo da pele. E quando a gente está testando APIs REST, a gente se preocupa em testar e conferir HTTP Status Code, lembrando que a API REST em cima de protocolo HTTP. Então, a gente pode fazer validações do conteúdo do body que vem ali, que pode vir tanto um plain text, JSON, XML e alguns aspectos de header, content type application JSON, por exemplo, quando você vai enviar um JSON, e alguns outros aspectos de segurança que você consegue garantir. Quando você está testando API REST, você consegue fazer algumas coisas no header em diferentes aspectos. Quando a gente vai testar uma API GraphQL, o GraphQL é agnóstico a protocolo. Então, você até consegue subir um server gráfico que vai servir uma API GraphQL, e você tem HTTP ali, mas para manipular dados em si ele não usa HTTP. Então, você não tem HTTP status code de retorno para colocar no acesso do seu teste. E também headers você não tem. Então, você não trabalha com headers. Então, são as duas coisas que quando você está testando o API REST, você tem que se preocupar. E quando você está um API GraphQL, você não precisa se preocupar. Você vai ter outras coisas para se preocupar. Então, e no body content, o conteúdo que vai vir no body ali da requisição, você tem o controle de o que você quer que venha. Então, imagina que no REST, quando você faz, por exemplo, um get, algum endpoint, alguma porta / users, que vai retornar todos os dados, usuário, nome, endereço, telefone. Com o GraphQL, você consegue pedir só o nome e ele retorna só o nome. Então, uma das coisas que o GraphQL traz é mais poder para quem está consumindo. Então, a gente evita a questão de overfetting, né? Que acontece muito. Por exemplo, quando eu falava bastante sobre teste de API REST, eu desenvolvi há bastante tempo atrás uma API com o nome de Phonebook, que era simulando uma API de uma agenda telefônica, onde os contatos tinham o nome, o telefone e o celular da pessoa. Então, quando eu construí essa API aqui, a gente tinha lá esses endpoints get contacts para trazer todos os contatos. Você podia usar query string para filtrar por nome e por telefone da pessoa. Quando você ia criar algum contato, você usava post. Put para você atualizar alguma informação. Aí tem lá a diferença de usar put e patch. Acho que não vale a gente entrar nesse detalhe agora. E aqui também a gente tem a questão de quando você precisava deletar e fazer isso. Em GraphQL, simplesmente você vai ter um post GraphQL. É só esse endpoint. Então, a primeira diferença começa por aí. Uma segunda diferença é, quando você queria trazer algum dado de um API REST, você usava o verbo HTTP GET para fazer isso, e em GraphQL você vai criar uma query para fazer isso. Então, é um pouco diferente com relação a isso. E quando você vai fazer um post, put e delete,
você só usa, na verdade, o que a gente chama em GraphQL de mutations. Então, você pode criar diversos mutations, onde que você vai conseguir fazer mutação, que seria ou criar, deletar, ou atualizar, fazer algum update de alguma entidade ou parte da entidade. E com GraphQL, assim como você tem comunicações em tempo real, por exemplo, se você estiver trabalhando com algum tipo de WebSocket, ou você precisar se inscrever em algum webhook, por exemplo, você usa subscription para fazer isso com GraphQL. E quando você está utilizando um microserviço, por exemplo, na arquitetura de microserviços, você tem um serviço que ele precisa ficar mandando dados em tempo real para algum front. A gente usa, por exemplo, com JavaScript, o Socket.io, ou qualquer outra implementação de WebSocket, qualquer linguagem, para fazer isso. Aqui em GraphQL a gente usa subscription para isso. Então, está aqui um exemplo, quando a gente está utilizando o API REST, a gente tem aqui um GetAPI User ID 1. E o que a gente faz utilizando HTTP, quando a gente faz um GET nisso, seria esse retorno. E a gente precisa, já que a gente pegou o ID1, se a gente quiser pegar o endereço desse usuário de ID1, a gente teria que fazer API/address, passando como query string usuário ID, para ele retornar o endereço desse usuário. Isso aqui seria um API REST. Quando a gente está utilizando o API GraphQL, muda um pouco diferente. Você lembra do post GraphQL que eu montei, que eu mostrei atrás? Você pode fazer uma requisição HTTP utilizando um post/GraphQL só, e aqui você monta a sintaxe, tanto que chama GraphQL, que é Graph Query Language. Então, a query é justamente quando você quer fazer um GET. Então, aquela mesma chamada que eu tinha aqui atrás, que era GET, eu tinha que fazer 2 requests, 2 GET para trazer todas as informações. Aqui com o GraphQL fica apenas uma. Então, estou fazendo uma query no user, eu quero o ID 1, igual aqui a gente tinha. E aqui eu já escolho o que vai vir. Se eu colocar só ID, só vem o ID. Se eu colocar ID e name, ele começa a preencher aqui. E o address, a rua e a cidade. Então, essa só para vocês entenderem quando a gente fala a questão de overfetching, que imagina que eu ia precisar só do nome desse usuário, se fosse com o REST, ele já, e quando eu pedisse, eu tinha que fazer esses 2 requests, ia vir mais informações. Quando você está trabalhando com GraphQL, você tem esse poder de escolher só o que você quer e fazer isso tudo em uma requisição só. Você não precisa fazer 2 requisições igual a gente fazia com o API REST. Imagina, não sei, no YouTube. Você entra numa playlist de algum canal do YouTube, por exemplo, e você quer retornar lá a lista de vídeos, e dos vídeos você quer retornar quantas pessoas deu like, quantas pessoas assistiram o vídeo. Então, para cada informação desse, dependendo da maneira que você constrói a sua API, você tem que fazer um request para isso, e o front esperar todas as informações chegar depois de todos os requests para renderizar aquilo. Com GraphQL, você poderia montar uma query apenas e trazer isso tudo de uma vez só. Ferramenta para explorar a API GraphQL manualmente. Então, você consegue usar o Postman também. Você pode usar curl em alguma situação que você tenha rodando isso em container, precisa fazer algum tipo de debug no ambiente de produção, você consegue usar curl para fazer isso também. E ele traz nativamente, eu não posso falar com 100% de certeza que em todas as linguagens, todos os frameworks, mas o que eu vou mostrar hoje, ele já traz um GraphQL Playground. Só de você implementar um API GraphQL, ele já fornece esse GraphQL Playground para você fazer testes e explorar manualmente um API GraphQL. Então, se você fosse fazer um curl, por exemplo, aqui, seria esse comando. Se a gente usar esse comando aqui no terminal, vai funcionar. Fazendo um post, aqui eu estou passando o Content Type Application JSON. Isso é uma das limitações do GraphQL, que como ele é agnóstico ao protocolo, ele só trafega JSON, diferente de REST, que você trafega outros tipos de dados no body. E você tem que passar esse data onde você faz a query. Então, um exemplo para fazer uma query lá no Postman, naquela API Phonebook lá, para ver o contato. Então, você ia fazer uma query, essa é a sintaxe. Para esse endpoint 4000, a gente vai fazer isso aqui um pouco na frente, vocês vão entender um pouco melhor. Então, nesse caso, eu estou pedindo que venha o nome e o ID.
estou experimentando o formato pela segunda vez, então eu começo a falar um pouquinho sobre mim. No meio da apresentação coloco mais algumas informações, até para me medir um pouco do tempo. Na verdade, depois que eu vim para Portugal, eu só fiz uma talk aqui e, vamos dizer assim, algumas coisas da vida pessoal acabam tomando mais tempo. Também, por mais que eu não, talvez não aparente tanto, mas eu estou lá pelas casas dos 40, então a gente vai deixando um pouco essa questão de comunidade, eventos, e eu optei por dedicar mais à vida pessoal, e esse ano eu resolvi voltar, por isso que eu tô, não é só porque eu criei o Café Teste Pão de Queijo que eu estou aqui falando, mas eu resolvi realmente voltar e dar alguns contributos para a comunidade no geral. Então, eu voltei junto com o Galano e a Samantha e mais uma galera a movimentar o Agile Testers. Então, a gente recente criou um podcast que chama Que Ansei. A gente está mudando até o formato do Agile Testers agora. Tinha um fórum e agora vai ser no formato no GitHub. E a gente está concentrando todos os posts do Agile Tester no AcertQA, que está aqui a URL, e eu vou voltar a escrever também, então estou construindo no fredmoreira.com, já paguei o domínio, vocês entrarem lá, vai ter só uma foto e umas letras passando, mas eu pretendo até agora no meio do ano, final de julho, ter alguns posts já publicados. E um terceiro aspecto que a gente deveria se preocupar, assim como a gente se preocupa com API REST, é automatizar testes de API GraphQL, porque imagina que a gente hoje você tem uma API com poucos dados que você consome, e à medida que essa API ou uma arquitetura de microserviços que é exposta através de uma API GraphQL que seja API pública, você vai aumentando o número de dados diferentes que você pode expor. Então, com o passar do tempo, você fazer regressões manuais se torna inviável. Então, um terceiro aspecto que a gente deveria saber é como automatizar esse tipo de teste para API GraphQL. Já respondendo essa pergunta, se eu realmente preciso, na minha opinião, sim, por essa questão de ficar inviável à medida que um API REST vai crescendo endpoints, entidades que você vai expondo, e o GraphQL, por mais que quem está consumindo tenha um controle, mas se torna inviável testar isso manualmente. E para automatizar esse tipo de teste, você pode usar, eu coloquei algumas aqui, existem diversas outras. O Cypress, por mais que seja um framework para fazer testes de UI, aí tem uma polêmica se é end-to-end ou não, se foi criado para isso ou não, mas a gente não vai entrar nisso agora. Mas você consegue também testar o API GraphQL usando o Cypress, tem alguns exemplos no próprio site do Cypress lá, só talvez vale pensar que seria, vamos dizer assim, um pacote muito grande e não estaria com um propósito totalmente correto para testar esse tipo de API, testar API GraphQL usando Cypress, mas você consegue. O Jest, você consegue fazer isso. O Prisma GraphQL talvez seja a ferramenta mais recomendada para isso, que foi construída para esse propósito, mas você consegue também utilizar, nesse caso eu vou mostrar um API de JavaScript, e você consegue utilizar o Supertest e o Mockchai, que são os mesmos frameworks que você usa para testar o API REST utilizando o stack JavaScript. Para fazer essa talk, eu criei um API GraphQL, a mesma do Phonebook, para fazer essa comparação, só que chama Phonebook GraphQL. Eu utilizei um framework que chama Yoga para isso. Então, é um API GraphQL com Node e persiste dado em Mongo. E lá nesse repositório tem uma branch lá com um arquivo. Se você não quiser, por exemplo, subir um banco de dados, nesse caso o Mongo, na sua máquina, você consegue manipular dados em arquivo lá e consumir isso também de alguma maneira para estudo, para brincar um pouco com isso. Só lembrando que quando a gente está testando uma API, a gente tem alguns aspectos que a gente deve se preocupar. Por exemplo, se você tem um API GraphQL que consome, que persiste dados em algum banco de dados, você pode fazer um teste, por exemplo, o que eu vou mostrar hoje, eu vou subir essa API num determinado ambiente e vou fazer um teste que, como o código da minha aplicação está junto aqui, ela vai se auto-chamar e você vai conseguir fazer os testes de trazer algumas informações. Mas você pode ter o código de teste separado do código da aplicação, mas com esse código de teste automatizado seu tendo acesso ao banco. Então, por exemplo, você vai trazer alguma informação, você acabou de subir a API,
e não tem nenhum dado no banco, e você precisa trazer alguma informação, fazer uma query para trazer informação, se você tiver acesso ao banco, você consegue rodar algum script de migration aqui, ou quando você for subir essa API, você consegue popular esse banco. Mas tem algum contexto, principalmente a gente, quando trabalha em consultoria, que a gente não tem acesso ao banco de dados. Então, imagina que isso aqui é uma máquina onde vai estar correndo, onde a API vai estar sendo executada aqui com o banco, e você tem uma outra máquina com um outro acesso onde você tem seu código de automação separado. E o único jeito de você comunicar com esse ambiente é através de query mutation. Então, você tem essa limitação que você não tem acesso ao banco. Então, se torna um pouco complicado, porque aí você vai ter que ou pedir que crie algum tipo de endpoint, onde você consegue fazer uma mutation para manipular o dado antes de fazer uma query, por exemplo, ou você vai ter que pedir que toda vez que alguém subir, que seja no ambiente de CI ou não, alguém for subir em algum ambiente essa API, ele popular dados para você. Então, isso aí vai de encontro a algumas vantagens e desvantagens de você ter o código de automação junto com o código da aplicação em si. Aproveitando, o Agile Test está fazendo soltou um formulário de pergunte-me qualquer coisa, e o primeiro episódio a Samantha gravou um vídeo respondendo as vantagens e desvantagens de você ter o código de automação no nível de serviço, por exemplo, junto dos repositórios. Então, vocês podem dar uma olhada lá no canal do YouTube. Então, vou mostrar um pouco agora do código, como é que eu fiz, como é que eu criei essa estratégia de teste. E depois vai ter eu vou deixar essa diferença para vocês verem aqui. Só abrir aqui. Tem como retornar dados igual ao API REST. O Misael perguntou aí se tem como retornar todos os dados igual ao API REST. Tem, vou mostrar agora, caso não conheça a estrutura do payload. Eu vou tentar responder essas duas perguntas, Misael, de uma vez só aqui. Ok? Vamos lá. Para isso, vou mostrar rapidamente o código para vocês entenderem um pouco só como é que eu pensei. É bem simples, tá? Não tem nada muito bem elaborado, não. Então, eu fiz aqui um API utilizando aquele framework Yoga. Então, se a gente vir aqui no package.json e vendo as dependências do projeto, a gente tem aqui o SM, só para fazer transpilação da sintaxe que eu estou usando para JavaScript, via usar require, estou usando import, então eu não quis usar Babel nem nada, bem TypeScript para transpilar, usei só SM para fazer isso. Estou usando esse framework GraphQL Yoga, o Mongoose para pesquisa de dados, e o Snyk, que é vamos dizer, é uma lib que faz check de segurança das dependências de JavaScript. Então, as dependências são essas, e as dependências, o dev dependency aqui, que são dependências de teste, lint de código. Por mais simples que seja, eu gosto sempre de trabalhar com lint, estabelecer um padrão, porque quando eu publico isso no GitHub, se alguém quiser contribuir, vai ter que seguir um pouco dessa formatação. Então, tem algumas tasks aqui que eu criei, justamente para fazer lint, para subir o servidor. A gente entra nos detalhes dela. Mas, basicamente, aqui tem uma parte, tem esses arquivos que são de JavaScript no geral, Pretty e lint para fazer lint de código, o Husky para te obrigar a rodar o lint antes de fazer algum commit, se você utilizar esse projeto, package.json, normal, o readme lá do GitHub, e aqui a gente tem um diretório que chama o SUS. Dentro do SUS eu tenho um arquivo principal que é o server, que é esse aqui. Então, basicamente, o que eu faço é que antes de subir o server, eu conecto no Mongo, está rodando local, nesse caso aqui, então conecto lá nessa porta, conecto no Mongo e crio o server passando um esquema GraphQL e estou colocando uma frase que eu estou rodando ele na porta 4000. Se você não configurar a porta por padrão, ele sobe na porta 4000. E aqui dentro a gente tem três diretórios, um que é o esquema, então, por padrão, esse framework de GraphQL, você tem que definir o esquema, é como se fosse definir o esquema, é como se fosse definir o contrato que vai ser exposto. Então, eu criei uma entidade que chama contact, que vai ser o contato lá, que vai ter ID, name, um telefone fixo, telefone celular, por exemplo, e eu criei só uma mutation, que é para criar contatos novos, e coloquei uma query, duas queries, na verdade, uma que retorna todos os contatos e uma que você vai poder passar um ID para você consultar um contato, por exemplo. Então, basicamente, aqui que você define o seu esquema.
Aqui dentro você tem o Models, que é o Contacts aqui, que nada mais é que estão importando o Mongoose, que é o ORM que eu uso para conectar no Mongo. Você define qual o esquema do objeto que você vai persistir no Mongo. E estou exportando isso aqui para ficar público. E aqui, dentro do Resolvers, que é a última parte que falta, que os resolvers é onde você joga a responsa para dentro do API GraphQL. Você cria os resolvers, o nome já diz resolvers, você dá a responsabilidade para ele e fala, amigo, se vira. Então você pode ter, por exemplo, uma API GraphQL pública por cima de uma arquitetura de microserviços com diferentes linguagens ali, mas todo mundo que for consumir algum tipo de informação de qualquer serviço vai sair via API GraphQL, então você vai criar um resolver para ir buscar as informações que você precisa em cada serviço. Se tiver, por exemplo, utilizando a arquitetura de microserviço. Então, no resolvers aqui, nada mais eu estou fazendo que importando um model contact lá, então estou pegando aquela entidade lá que está persistida no Mongo e estou fazendo um find e um find by ID, e na hora de criar, estou criando isso aqui também, deixo isso público para me chamar lá no server. Então, em termos de código em si, é assim. Eu passei um pouco rápido, mas depois a gente pode conversar com mais calma sobre isso. E aqui, no teste, eu criei esses dois arquivos. Então, quando eu falei com vocês que a gente vai fazer uma query, eu vou mostrar isso primeiro. Aqui, se eu der um npm start. Eu vou subir essa API. Então, ele está lá escutando na porta 4000. O que acontece? Se você quiser usar o Postman, igual eu falei, você pode usar. Então, se eu quiser aqui fazer uma query para trazer todos os contatos, aí respondendo a sua pergunta, Misael, aqui essa entidade tem nome, ID e phone. Suponho que você quer só o ID de todo mundo que está criado. Então, quando você manda um send lá no Postman, ele retorna aqui embaixo o ID e o name. Se você quiser só o ID, você apaga o name, envia requisição, ele retorna só o ID. E se você quiser o objeto completo, você pode colocar todas as informações aqui. Eu acho que chama mobile phone, o último. E quando você envia o send, ele retorna todas as informações. Então é tão simples quanto fazer um post localhost 4000. Por mais que você está fazendo um post aqui você define o que você quer, uma query, e aqui no post você tem a opção. Quando você quer passar um JSON, por exemplo, você clica em How e coloca JSON, e aqui você tem essa opção de GraphQL, e aqui que você cria essas queries. Se eu fosse criar um contato, eu tenho um body aqui, por exemplo, que eu posso colocar aqui, por exemplo, um nome. O que muda só para ficar mais claro, aqui eu estou fazendo uma query, e quando eu estou fazendo uma mutation, que nesse caso é criar, então o que eu estou fazendo? Mutation. Aí aquela mutation que eu mostrei no código, que chama Create Contact, estou passando o nome, teste, eu posso colocar aqui café, teste, vou colocar pão de queijo PQ aqui, com esse telefone só, e você enviar isso, e eu coloquei para retornar. Então, ele criou esse café teste pão de queijo, se eu vim aqui e pedir todos criados, teoricamente, ele já está vindo aqui. Então, manualmente você pode fazer isso, e a outra maneira de você fazer isso manualmente é você acessar no browser localhost 4000, que eu mostrei lá. E qual que é a grande jogada aqui? Quando a gente trabalha com API REST, a gente tem o Swagger, que é uma das formas de a gente documentar os contratos daquela API REST. Aqui, o que o GraphQL mais traz para a gente que quer, por exemplo, se a gente quiser entender o que a gente pode fazer, você viu que eu não fiz nada, não escrevi nenhum HTML, lá no código vocês podem olhar, tá no GitHub também. Você não precisa fazer nada, não tem nada de HTML aqui. Aqui só tem onde tem uma pipeline configurada, depois eu mostro ela correndo. Eu fiz usando actions do GitHub e deixei no SQL CI também rodando. Tem isso lá para a gente ver depois, mas por trás dos bastidores ali eu estou usando o Yoga, o GraphQL Yoga, que ele usa o Apollo Server por trás do GraphQL, que é para JavaScript a implementação mais famosa, vamos dizer assim, que ele já cria isso. Então, eu já vim aqui na tabela, aqui nessa aba Docs,
E quando eu clico no que tem um contatos aqui, eu clico, aí ele está mostrando, olha, você tem um ID, que é do tipo ID mesmo, você tem nome, telefone e celular, que são string. Se você criar um nome ainda, ele te dá a descrição. Ou seja, você já ganha de graça, vamos dizer assim, sem fazer nada, sem precisar fazer nada, esse tipo de documentação do contrato do que você pode retornar. E aqui ele mostra que você pode filtrar isso por ID, você pode colocar um contato e filtrar isso por ID que ele traz esse filtrado. E aquela mutation, que é a única que eu criei para criar, eu ainda não criei para apagar, deletar e atualizar, mas ele mostra aqui o que você precisa passar para criar um contato novo. O esquema era para ele trazer aqui, só que ele não está trazendo, eu não testei isso antes, teve uma atualização, eu estou até aqui com a página aberta, que eu tenho que fazer essa migração no código para voltar a funcionar o esquema. Aproveitar que tem uma pergunta aqui, Vinícius Cosme. Para fazer as queries em GraphQL, como funciona o request que usa headers como um token para retornar informações? Ok, Vinícius. É o seguinte, quando você vai fazer a autenticação, igual eu falei antes, quando você sobe um servidor GraphQL, você pode também ter por exemplo, aqui no caso do Yoga, ele já sobe o Express por trás, você pode criar uma rota do Express onde você vai fazer algum tipo de autenticação. Então, alguém iria fazer um post para pegar um token válido, por exemplo, para conseguir utilizar a API GraphQL, para trazer dados GraphQL. Então, você pode fazer isso. Seria uma opção para fazer. Se a gente fosse fazer aquela mesma requisição do Postman aqui, o que a gente pode fazer? Se a gente for, uma das vantagens de utilizar o playground do GraphQL é que ele autocompleta para você. Você pode fazer só de digitar o que, ele já mostra a opção de fazer uma query. Então, você pode fazer uma query, abre e fecha parênteses. Eu quero um contato. Do contato, eu posso, por exemplo, pedir só o ID de todos os contatos. Ok, não prova talvez. Não pode vir, na verdade. Então, se eu pedir só o name, não. Eu tenho uma... Contact. Eu tinha deixado... sim. É porque eu estou pedindo um contato só. Então, ele até está gritando aqui para mim, mas eu não vi. Faltou um S aqui. Se eu colocar contacts, então aí eu estou trazendo todos. Aí ele consegue trazer só o name. E se você adicionar aqui um ID, por exemplo, ele traz ID e você pode adicionar nos outros campos, mas ele autocompleta para você. Então ele já sabe que ele já conhece o esquema. Se você dá um Ctrl espaço, ele já te fala, ó, você tem um campo phone também que você quiser trazer. E por último, se você quiser trazer um contato completo, você consegue fazer isso também. E traz aqui. E se a gente fosse simular aqui o que eu mostrei no Postman para fazer um mutation, a gente consegue fazer esse mutation lá também. Então, em vez de query, agora a gente já tem que fazer um mutation. Porque o mutation, aí ele tem um create contact, e aqui que você tem que passar como parâmetro. Então, você pode passar um name, por exemplo. Vou passar Fred só como um teste aqui. E se eu tentar criar um mutation só com o nome, ele não deixa, dá alguns erros. Por quê? Primeiro que ele fala aqui que falta o argumento phone, e eu não defini o que eu quero que ele traz de volta. Então, se eu estou criando alguma entidade, se eu quiser que ele traz um name aqui, por exemplo, agora ele só está dando que está faltando um campo que é obrigatório, que é o phone. Então, eu posso vir cá e fazer isso. E passar um phone aqui qualquer. Eu coloquei tudo string para facilitar.
E quando eu fizer isso, ele já retorna o que eu criei aqui. Se eu criar um Fred 2 e eu pedir o fone aqui também, ele já retorna isso aqui automaticamente. Túlio Duarte, se eu digitar algo que não existe. Tá. Túlio, depois você responde algo que não existe, por exemplo, eu não sei se é aqui, por exemplo, se eu digitar A, que é algo que não existe, eu não sei se é essa pergunta, mas ele fala que você não pode fazer esse tipo de filtro, a para retornar esse dado que não faz parte. Isso aqui quando você está fazendo uma query, e aqui, quando você está criando um contato, ele fala também que não existe esse tipo, e se você tentar passar um parâmetro... Boa pergunta, por acaso eu nunca tentei, e vou passar aqui um string. A mensagem, ele fala que o argumento não é desconhecido. Então, se você pedir uma informação que não tem, ele fala que esse tipo não é possível. Se você passar como parâmetro na hora de criar, por exemplo, ele fala que o argumento é desconhecido. Então, se eu não... na query, ok, respondido aí. Eu marco e Fernando, eu estou respondendo em tempo real, não sei se era para fazer isso, mas desculpa aí. Não, tá certo, isso aí. É, O Frederico mandou uma pergunta, só que ele mandou no chat aqui. Ele perguntou, dentro do esquema, a exclamação indica campo obrigatório? boa. Deixa eu só voltar lá no código, então. Aqui dentro do SUSE, esquema. Sim. Na query, então, na hora de fazer o contato, você tem que passar um contato, então isso aqui é obrigatório. E aqui na mutation, você fala quais campos são obrigatórios. Então, você lembra lá que eu tentei criar só com o nome, ele falou que o phone era obrigatório, então, para você falar que os campos obrigatórios, basta incluir o esquema assim depois do tipo. O que eu fiz aqui, só para mostrar um exemplo disso em pipeline, isso aqui é meu GitHub. Tá aqui, esse mesmo código que eu coloquei, tem um contributo aqui que é o sneak, que ele sempre quando você faz um npm install para instalar a dependência, o sneak entra dentro do packet JSON e olha se tem alguma vulnerabilidade de segurança. Tá até aparecendo aqui, só que não carregou direito aqui, esses plugins do GitHub nem sempre funcionam do jeito que a gente espera, mas se eu der um... Deixa eu só dar um atualizar para ver se ele carrega. Bom, hoje não está de bem com a vida, não carregou, mas se você consegue clicar nele aqui, ele vai te levar lá para o Sneak e vai te mostrar alguma vulnerabilidade de segurança que possa ter. Ok. Aqui, dentro do GitHub, tem esse arquivo pipeline, um arquivo de pipeline.yaml, que é o workflows, que nada mais é que os actions do GitHub. Eu não sei se vocês estão usando isso muito no Brasil, mas a galera está começando a usar isso bastante aqui na Europa, no geral, estou generalizando. E eu tenho esses stages onde eu estou correndo para todo commit que chega aqui, quando eu faço push de qualquer código, ele está correndo isso aqui. Então, só para mostrar basicamente o que ele faz no primeiro estágio, setup do job. Aqui. Será que eu tenho que fazer login para mostrar? Isso, tinha que fazer login. Aqui é basicamente só o setup do job. Ele só prepara as ações. Aqui ele só está fazendo o build do MongoDB, então ele corre isso num container Docker. Ele está fazendo pull da imagem do Mongo na versão que eu estipulei. Aqui ele faz o checkout do código, então pega todas as últimas versões e traz para cá. Eu fiz, quando eu construí isso aqui, eu usei Node 10, então ele seta a versão do Node 10 aqui. Deixa eu dar até um pouco de zoom aqui para ficar um pouquinho melhor para ver. Só para setar, eu confiro as versões do Node do NPM. Depois eu estou fazendo aqui, eu estou iniciando o Mongo. Ele baixou, ele inicia, faz pull da imagem e roda isso em container na porta default. Então ele subiu o banco primeiro, ele vem, instala todas as dependências, faz um check de vulnerabilidade, de segurança, que eu tinha falado com vocês.
ele corre e mostra aqui o número de pacotes, quem instalou e fez esse check de segurança. Aí eu faço link de código antes de rodar os testes. Então ele corre esse link, faz um pretty para ver se tem alguma coisa faltando, um espaço a mais, corrige isso e depois aqui ele starta o servidor e roda os testes que eu vou mostrar ali agora. Tá, e por último fica esse stage de complete job aqui. Antes de eu mostrar aqui, deixa eu só ver o que tem aqui de pergunta. Eu cheguei um pouco atrasado, como fica a documentação desse endpoint? Daqui a pouco eu mostro de novo. Você está rodando o mesmo projeto que estava no desktop, na nuvem, no GitHub, certo? Sim. Fred, meu xará, estou rodando sim. É esse mesmo repositório aqui. Como eu estou... Vocês podem ver aqui que eu estou... Depois eu vou mostrar a documentação de novo para o Túlio. Justamente aqui eu estou na master, o mesmo que eu estou correndo aqui é o que está correndo lá no GitHub. E como é que eu fiz para automatizar esses testes aqui? Eu usei o Mocha com super teste, então eu faço o request aqui do Chai para fazer os assert e eu faço os imports do request do super testes. Então nada mais que eu faço é fazer um post por barra só e eu estou setando um header aqui só com a application JSON, porque o GraphQL só trafega JSON como informação, como vocês viram fazendo manualmente. E nesse caso, eu estou fazendo uma query que eu trago um contato e eu quero só o ID, e eu estou validando esse ID. Aí vocês podem se questionar por que esse ID, né, em específico. O que eu fiz aqui? No packet.json, para mim ter algum dado no banco, quando eu faço npm start, ele faz aqui node-r sm e ele roda o arquivo server. Só que antes disso, ele roda esse pré-start, que é a palavra reservada do npm. O que ele faz? O Mongo Restore DB, ele vai lá no banco, na verdade, e persiste um dado para mim. Então, se eu vier aqui no console, antes dele subir aqui e ficar disponível nessa porta aqui, o que ele fez? Ele deu um Mongo Restore para mim e inseriu um dado lá no banco. Então, essa API minha ela já sobe com o dado no banco. Então, se eu cancelar e eu der um npm start aqui de novo, ele vai fazer e sobe. Então, ele sobe esse arquivo contact.bison aqui, que ele está dentro de onde? Teste/data. Se eu for lá voltar no projeto, ele está aqui. Então, tem esse arquivo .bison, não tem jeito de abrir ele, porque ele tem um mínimo de criptografia do Mongo, então a gente não consegue abrir ali, mas o que ele faz é justamente subir um contato no banco para mim que tem esse ID. Então, o primeiro eu estou fazendo uma query para retornar só esse ID, então eu faço essas validações. Depois eu peço para vir ID e name, então validando que o nome veio GraphQL e que veio pelo menos um contato. Nesse terceiro, eu estou pedindo só o fone, eu valido que só veio um contato também, veio o fone. E aqui eu estou pedindo só o telefone celular e estou validando ele. E aqui eu estou pedindo todos os dados e estou validando todos os dados. E também em todos os testes eu valido que não veio nenhum erro. Então, basicamente, os testes de query eu fiz assim. Tem outras maneiras de fazer. Com Jest a sintaxe é um pouco diferente, com os outros frameworks que eu mostrei. E no mutation eu não coloquei para rodar. E como eu comecei a ter alguns problemas, estão com skip aqui. Mas eu tô mostrando isso aqui para vocês. E justamente tem aqui duas issues já criadas, que é para implementar o resolvers e mutation, que falta criar lá, e os testes das mutation também precisa criar. Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender alguma coisa. Eu tô um pouco destreinado aí para fazer talk, eu acho que estou ficando velho para isso também, não sei. Então, estou deixando compartilhado aqui tanto a API Phonebook que o REST, para você ter a comparação, se quiser rodar o REST e rodar o GraphQL. Tem o Medium lá no Assert Quality Assurance lá com GraphQL end-to-end.
utilizando Jest ou Apollo. Vocês dão uma olhada em outro, como automatizar utilizando outro framework também. Estou deixando aqui um post para usar o Prisma para automatizar esse tipo de teste, o site global da organização do GraphQL e o Medium do Agile Testers. E agora, teoricamente, a gente vai ver se tem mais alguma pergunta. Show de bola, Fred. Muito Foi bom. muito Tá. esclarecedor. Desculpa rapidinho, só o Túlio. Ele colocou Isso, no eu ia falar, esquece ele de... pediu o Docs. Ok. Ô, Túlio, na verdade aqui quando a gente sobe aqui o API nesse localhost 4000 e você acessa um browser, ele já traz essa documentação e mesmo tendo feito aqui aquela hora, ele mantém essa seção com as coisas que eu fiz e ele traz a documentação aqui. Então ele fala que das mutations eu só criei um para criar os contatos, ele já traz os tipos aqui e os argumentos que você pode fazer e as queries, o tipo de query que tem. E o esquema eu só não consegui mostrar aqui porque falta eu atualizar falta só eu atualizar a dependência aqui que gera o esquema e mostra. O Túlio tinha colocado bem diferente aí. Realmente é diferente, que é um outro, vamos dizer assim, é um outro paradigma mesmo. Então, como, vamos dizer, notas finais assim, a vantagem de você, vamos dizer, a gente pensar um pouco de vantagem de utilizar GraphQL, essa questão de overfet e underfet, que você efetivamente consegue trazer só o que você quer mesmo de documentação. Você não consegue trazer, você não precisa, na verdade, trazer mais dado a mais, você consegue trazer efetivamente o que você vai usar. Tem essa questão da documentação que você ganha. Ele respeita a ordem de requisição. Então, quando você pode criar... Nesse caso aqui só tem uma entidade que é o contato, mas quando você tem mais entidades e a ordem que você colocar na query que ele respeita, você escolhe os dados, você faz menos requisição. Quando você tem que popular uma tela muito grande, um sistema muito complexo, você tem que fazer várias requisições quando você usa o API REST. Você consegue com uma query só trazer tudo. Então, seria... Pensando em pouco de vantagem. Em termos de desvantagem é que, como ele é agnóstico de protocolo, você não usa HTTP, por exemplo, você perde... Você consegue cachear com HTTP, por exemplo, você não consegue fazer cache. Por mais que ele tenha uma curva de aprendizado não tão muito grande, mas o REST é muito mais difundido no mercado e tem muito mais suporte em diferentes linguagens e framework. Então, você tem mais suporte, então é mais fácil de você acabar de implementar isso. E como ele não está tão consolidado, né, toda empresa, todas as pessoas que vão fazer uma aposta para isso. Mas o que a gente acaba fazendo hoje com o REST, por exemplo, você tem uma mesma API para web e para mobile, e no mobile, às vezes, você tem um form que tem muito menos campos que são obrigatórios para você cadastrar, ou menos campos exibidos na tela, do que lá na web, e às vezes com o REST você precisa controlar isso com header, você tem que fazer muito mais lógica para conseguir fornecer dados para plataformas diferentes. Com o GraphQL, você dá essa autonomia para os clientes que estão consumindo a API, trazer só o que eles precisam renderizar. Bom, galera, basicamente era isso que eu tinha para mostrar hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Me coloco à disposição aí nas redes sociais. No LinkedIn, Frederico Moreira, @fredomoreno no Twitter. Obrigado por estarem aí. E precisando, estamos aí. Vamos procurar que a gente conversa mais sobre isso. Tem até uma pergunta também. A gente não tem como escrever aqui. Apareceram mais outras duas perguntas aqui. Estão agradecendo. Você estava falando de maneiras fáceis de testar. Uma extensão que eu uso no Chrome, não sei se tem para outros, chama-se Chrome IQL, que é exatamente um Chrome App Wrapper para o GraphQL. E eu não sei se você já ouviu falar. Extension. Eu posso escrever aqui no chat aqui, o nome também. Na verdade, e é exatamente esse. E eu achei ele é simples, mas é direto ao ponto, o que você precisa, né? De fazer exatamente os requests
E aí você está rodando, você passa ali da onde você quer que o sequest venha e a estrutura, né? Você vê na foto exatamente o que você estava mostrando. Boa, não conhecia. Nossa. Bom, galera, se alguém tiver mais uma pergunta, a hora é essa. Essa parte do GraphQL é interessante, acho que muito quando a gente pensa na questão que vem crescendo muito, que é a questão do Consumer Driven Contracts, né, que vem, tipo, frameworks como Backed, que vem sendo adotados cada vez mais, acho que entra muito exatamente nessa linha da proposta do GraphQL, que é exatamente do consumer poder escolher exatamente quais que vão ser os dados que são retornados pelo provider, né? Sim, já que você tocou nesse assunto, quando eu comecei a trabalhar com APIs GraphQL, não são muitas, mas quando eu comecei, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte: para as API REST eu tinha algumas comunicações internas, de microserviços internos lá, que a gente usa o Pact, as pipelines, para validar contrato. Eu fiquei pensando, e para GraphQL, faz sentido ter algum framework para validar contrato, sendo que o cliente que define o que ele quer? E acabou que eu cheguei à conclusão que não. Então, já que quem está consumindo que define o que quer, então se não tem um contrato fixo, você não precisa de algo para validar esse tipo de contrato. Na minha opinião. Eu não sei se alguém tiver alguma situação, algum contexto que esteja inserido que acha que faz sentido ou conhecer algum framework para isso, depois vamos trocar uma figurinha aí. Essa pergunta Essa eu acho que é uma boa pergunta. Pode ela é falar. muito, muito válida porque a gente precisa saber o mínimo, né, necessário que a gente tem que receber, né? Por mais que a gente não tenha um contrato do que a gente vai esperar, mas existe o mínimo, né, que é necessário que a API te retorne. Mas neste caso, como a gente já tem um acesso direto à API, né? Então, quando você está fazendo um contrato, raramente você vai ter comunicação com a outra empresa que te fornece uma API que você vai falar, vamos fazer um contrato aqui. Normalmente é interno. Então, existem outras maneiras mais eficientes para testar. Porém, no mesmo nível do Pact, existe do próprio GraphQL, tem o GraphQL Schema, que ele gera o teste já de contrato, só que ele tem um probleminha. Não sei se o Fred conhece bem, eu não conheço muito bem, porque o meu projeto ele não é em TypeScript. E para ele rodar, ele precisa do projeto estar em TypeScript. Você já ouviu falar disso? Que ele é o GraphQL Schema, ele já gera o teste de todas as queries que aquela API tem e já gera todos os testes automaticamente, sem você precisar de fazer manutenção nem nada. Ele varre todas as requisições que ele tem e ele mesmo gera já esses testes. Na verdade, eu desconheço, eu já ouvi falar. O que tem nos repositórios lá na empresa é que, em vez de a gente testar efetivamente o contrato, a gente cria testes, vamos dizer, unitários, que a gente moca ali os resolvers e justamente o esquema. Então, quando você tem bastante esquemas numa única API GraphQL, o que a gente faz é chamar esse esquema e passar dados para ele para ver se ele está validando corretamente. Mas essa questão de gerar automaticamente, eu confesso que eu desconheço. Vou até anotar no caderninho aqui para pesquisar sobre Eu isso. também Interessante. não trabalhei porque eu cheguei nessa barreira que o projeto precisa estar em TypeScript, não é? Se ele não for em TypeScript, não funciona. Na verdade, eu não sei mesmo te responder, mas eu acho que faz sentido estar em TypeScript, porque vamos dizer assim, as coisas mais novas... É porque a diferença, basicamente, quando você usa o JavaScript puro e TypeScript, é só que em termos de tipagem de dados, o TypeScript consegue fazer validação de tipo. Então, você define que uma variável só pode receber em string no TypeScript naturalmente. E quando você usa o JavaScript, você usa só let, por exemplo, e qualquer coisa que você jogar ali está valendo. Mas como essa questão do esquema é onde você define o tipo de dados, eu acredito que faz sentido, então, você ter que usar TypeScript para isso. Tem o João Pedro que deixou boa noite, Fred. A última explicação. Queria saber se você trabalha somente na automatização de API GraphQL ou otimiza outras áreas também.
Bom, João Pedro, eu não sei se eu entendi bem essa pergunta, mas hoje tem o API REST GraphQL, que a gente mantém teste automatizado dela, e também tem o front-end. No meu caso em si, é uma particularidade um pouco diferente, porque são front-ends que utilizam o Electron como browser e rodam num hardware específico. Então, além de ser uma resolução específica, tem essa questão de rodar só no Electron. Então, que nada mais é que um derivado do Chrome também, que roda numa coisa específica. Mas o que eu tenho de desafio hoje é que eu tenho que testar bastante coisa, nem sempre dá para fazer de maneira automática em WebSocket. Então, tem comunicação em tempo real que às vezes fica escutando eventos e tem que ter alguma transformação, tem que trocar a tela, que é vamos dizer assim, que eu tenho uma dificuldade de manter um CI onde eu vou ter um ambiente com o hardware todo funcionando para me correr um teste end-to-end. Vamos dizer que hoje é o meu maior desafio. Não sei se eu respondi bem sua pergunta, se era isso. Ok, acho que a gente também passou um pouco do tempo. Beleza. Ele respondeu sim. Muito obrigado. Ah, tá. Ótimo. Você quer deixar umas considerações finais? Você já passou, né? Seus dados e tudo. Quem quiser, segue lá. Acho que no geral, assim, agradecer mesmo. Aqui para mim já está um pouco mais tarde, já são 00:10, estão 4 horas na frente, mas obrigado aí a galera que se disponibilizou para fazer as perguntas, se interessar e estar aqui presente. Eu acho que é bem legal. Não sei a motivação de vocês estão aqui só porque estão online, mas sempre que puder, frequente o Café Teste Pão de Queijo aí, porque é uma parada bacana, não é só porque eu criei, é porque é de BH e que tem os melhores pão de queijo do mundo, não, mas é que realmente as minhas últimas interações no NTC e no Café Teste Pão de Queijo foram bem satisfatórias, assim. É uma comunidade bem legal de compartilhar e também vocês, aproveitando que o Marco e o Fernando fazendo essas coisas online agora por conta da pandemia, se tiverem com conteúdo para compartilhar com a galera, procurem eles, que Meetup é sempre um desafio ter alguém para falar alguma coisa. Então, quando acaba um, você já pensa, pô, o próximo não tem, e daqui a 2 meses não tem. Então, a gente, para fomentar a comunidade, é um ajudando o outro mesmo e tá falando o que você tá fazendo no momento, que você tem experiência, que você tem um pouco de confiança para falar. É sempre legal a gente estar compartilhando isso com as pessoas. Legal. Bacana, eu que agradeço a presença aí, Fred. Eu vou aproveitar então, algumas pessoas votaram, até coloquei aqui, prefiro não opinar, porque tem sempre aquela pessoa que não vota, e agora não tem desculpa para não votar. Mas acabou que de todo mundo que votou aí, falou que gostou do formato. Quem tiver algum feedback, alguma melhoria, alguma coisa, por favor, entre em contato com a gente. Eu vou compartilhar minha tela aqui mais uma vez do Meetup. Aqui está o Meetup, né? Para quem não, às vezes alguém não veio por aqui, veio por outro link. Aqui o que fazemos tem esse Leia Mais e nós temos aqui o Deseja Palestrar, envie sua proposta. Que eu acho que eu vou até subir isso aqui e colocar aqui em cima, porque é realmente muito importante e a gente sabe, né, que alguns meetups vêm pessoas aí que já tá na área há muito tempo e que compartilha esses conhecimentos adquiridos, como o Fred veio aqui hoje, mas também a gente teve outras palestras que foram tão bom quanto de pessoas que estão iniciando na carreira e tem uma visão totalmente diferente. Tipo, pô, tô entrando agora e essa é a minha visão que eu tenho do que é agora. Às vezes a gente tem uma ideia mais tradicional ou alguma outra coisa que seja diferente. E qualquer informações que vocês compartilham, ela é válida, né? E se você conseguir impactar uma pessoa que aprendeu com você, que vai melhorar a vida dela, que vai ser um QA melhor, já é válido já a palestra por si só. A gente não precisa de falar, eu preciso impactar milhões, tem que ser um tópico muito foda, muito especialista, que eu gastei 5 anos pesquisando. Não, às vezes uma dica do seu dia a dia, alguma coisa assim, já é bem válido e vai poder ajudar as pessoas que atendem esses meetups, né? Isso aí, muito bom.
Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado, Fred. Muito obrigado a todo Obrigado, mundo aí, gente. Obrigado a obrigado vocês. às empresas, né, também que ajudam a gente, tanto quanto não tava, quando era pessoalmente, né, que a gente que liberava o espaço, como agora que liberam as ferramentas, né, para a gente poder estar aqui. E principalmente a todos vocês que participaram, que não só deram o nome, mas vieram também, porque o Meetup só acontece por causa de vocês. Se não tiver, se ninguém viesse, a gente para de fazer o Meetup, né? Não, Fred? Não adianta. Sim. Também palestrante não ter as pessoas. Então, eu sei que é difícil vocês pararem o tempo aí em plena quinta-feira para poder dar uma atenção aí para o Meetup. Então, muito obrigado a todos vocês que vieram. Tá certo. Isso Boa aí. noite, galera. Um Nos abraço. vemos mês que vem. Boa noite.